Amém. Boa noite. Boa noite para quem está na live também. Agora é aquela hora que a gente vai se reunir aqui, as mulheres, os homens vão para outra sala. Vocês não veem, mas a movimentação aqui acontece agora nessa hora. E mais uma vez aqui a gente fala de novo, né? Nunca é demais falar que quem está na live, que o melhor lugar é para estar é aqui, né? A gente sempre pede que você que esteja na live, que não tenha um impedimento assim muito forte, né? A gente sabe que algumas pessoas estão acamadas, outras não têm como se locomover até aqui. Mas se você não está dentro dessas categorias, se você pode estar aqui, faça um esforço, marque na sua agenda, coloca um imãzinho na geladeira para estar aqui com a gente, porque aqui é muito bom. Aqui a gente se alimenta, aqui a gente troca forças umas com as outras, a gente empresta a nossa e pega a de outra pessoa, né? A gente troca as nossas forças aqui. E aqui é a casa do Senhor, o Senhor está em todo lugar, mas aqui a gente se congrega com Ele, não é? A gente está aqui, como disse a música, né? A gente vem aqui para adorar e para dizer que Ele é o nosso Deus. Então aqui é o lugar para a gente vir e fazer isso. Bom, para a reflexão de hoje, eu queria dizer que essa reflexão chegou para mim na terça-feira passada, quando a Inês estava falando a reflexão dela. Naquele momento eu já queria que essa terça-feira chegasse, porque eu já estava com tudo assim que eu queria falar hoje. E a Inês, né, vou pegar uma carona, vou pedir uma permissão ali para ela, pegar uma carona na pregação dela, na reflexão da semana passada. Quem não viu, né, se puder pegar lá no YouTube, fica gravado, né, vale muito a pena a gente ver. E a gente estava falando sobre a proximidade nossa com Deus, a nossa intimidade com Deus, que a gente tem que ter um relacionamento muito estreito com Deus, né? Não só pedir, não só fazer nossas petições, né? Que é importante, mas a gente tem que ter um relacionamento também de falar, ouvir, não só pedir, né? A gente tem aquele relacionamento de mão dupla com o Senhor, né? Procurar buscar esse relacionamento mais firme, mais íntimo. E aí a reflexão de hoje que eu queria trazer é mais uma experiência, um testemunho mesmo meu, que eu não tive a oportunidade ainda de contar. Talvez eu tenha contado para uma pessoa ou duas, eu não me lembro, eu acho que não contei. Mas, assim como diz a palavra, né, trazer à memória aquilo que te dá esperança, eu conto muitas vezes isso para mim. Então, eu já estou meio confusa, eu não sei se eu contei para alguém, mas eu conto muito para mim. Eu repito esse fato para mim muitas vezes. Então, aconteceu comigo e eu queria compartilhar com vocês, porque eu senti muito isso, como a Inês falou, de ter um relacionamento, uma confirmação, assim, daquela mão dupla, nós e Deus e nós. Mas aí, para dar um contexto assim, no que eu quero trazer, eu trouxe aqui uns versículos que a gente vai compartilhar para poder chegar lá onde eu quero falar. Então, vou pedir para projetar para a gente. Está Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. O mesmo tema está em Salmos 116, 1. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Também em Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E aquele que mais profundo fala, mais tem a ver com o que eu quero trazer para vocês, que está João 1, 47 a 51. Ao ver Natanael se aproximando, Natanael foi um dos primeiros
discípulos de Jesus, ele foi levado por Filipe, né, a ser apresentado lá para Jesus. Então, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, Senhor. Esses versículos todos aqui falam da nossa intimidade com o Senhor, não é? Que o Senhor sonda os nossos corações, antes mesmo do que a gente fale alguma coisa, Jesus já sabe, o Senhor já sabe tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer. E, pegando carona aqui na reflexão da Inês, ela falou até sobre relacionamento de casal, né? Você tem aquele relacionamento de casal, um tem que estar falando com o outro, não tem como só um falar, não tem como só o outro falar, não tem como um não ouvir ou o outro não ouvir. A gente tem que estar naquele ping-pong, né? Um fala, o outro ouve, e assim se entendem. E ela usou essa temática assim do casal, e eu lembrei assim também quando você, seu marido, né, ou a esposa, pensa e o outro pensa a mesma coisa que você, né? Não sei se já tiver essa experiência, eu já tive assim, às vezes você está aqui, pensa uma coisa, aí o marido liga, fala a mesma coisa que você está pensando, né? E você fica assim, nossa, isso é uma comunhão, né? Isso é uma sintonia, e é essa sintonia que a gente precisa ter com o Senhor. É intimidade. E como a gente tem essa intimidade, essa sintonia com o marido com a esposa, com os filhos, a gente tem essa sintonia. Mãe, então tem, né? Já sabe o que o filho está fazendo. Antes do filho chegar em casa, você já sabe que ele fez alguma coisa errada, né? Então a gente tem uma sintonia, e mais com Deus, porque não é um relacionamento humano, né? Não é um relacionamento físico aqui. Então, mais com Deus, então a gente tem que ter essa sintonia. E esses versículos, a gente viu a sintonia das pessoas, né, dos salmistas aqui falando, João falando que o Senhor conhece antes dele pensar, antes da pessoa pensar alguma coisa, ele já conhece. E aí eu queria contar essa experiência que eu tive, para não demorar muito, né, por causa da hora. Então, vou ver se eu consigo me explicar bem. No meu trabalho, eu tenho uma mesa, né, sento lá na minha mesa, e à minha frente eu tenho uma vidraça bem grande, assim, que tem uma paisagem muito bacana lá na frente. Então, eu naquela tribulação, assim, do trabalho, mas tem um momento ou outro, geralmente quando eu tenho muita coisa para fazer, dá aquele clique, assim, que eu fico meio, né, assim, dá um baixo, assim, para poder pensar um pouco. E aí, nessas horas, assim, eu fico vendo aquela paisagem, assim, me desligo um pouco. E um dia aconteceu isso, nesse momentinho, assim, eu parei para pensar. E aí eu comecei a pensar assim, Senhor, eu estou pedindo uma coisa já há tanto tempo, uma causa, assim, não era uma coisa tão difícil, eu não estava pedindo assim um milagre muito grande não, mas era uma coisa que eu queria, que eu precisava. E já tinha um tempo que eu estava pedindo isso, conversando com o Senhor. E aí, eu pensando ali, eu falei assim, eu acho que eu nem vou falar mais isso, porque eu acho que o Senhor já nem está ouvindo mais isso. Acho que, pensei assim, sabe, uma hora que a fé baixa um pouquinho, né? Acho que todo mundo já teve, assim. Falei assim, acho que eu já nem vou pensar mais isso não vou pedir isso mais não, porque eu acho que o Senhor nem está ouvindo mais. Acho que o Senhor nem está me ouvindo mais, já tem um tempo que eu estou falando e nada acontece. Acho que o Senhor nem está me escutando, eu vou até esquecer isso. Aí, voltei para o trabalho, né? Tem muita coisa para fazer. Aquele momentinho ali de sossego ali acabou, já fui fazer alguma coisa. Aí, daquele momento ali, do nada, eu comecei a sentir uma vontade de comer uma fruta. E quem me conhece assim, eu não como fruta.
Até a Suzana, né, a gente estava conversando outro dia, eu não como fruta. E naquela hora ali me deu uma vontade, assim, nossa, eu queria comer uma fruta. Mas sabe assim, nem era uma determinada fruta, eu queria uma fruta. Queria uma fruta, e os meninos lá que trabalham, eles sempre arrumam fruta lá no condomínio mesmo. Sempre tem abacate, tem banana, tem mamão, tem laranja, tem um monte de coisa, tem manga. Aí um menino passou, eu falei assim, menino, arruma uma fruta aí para mim. O que tem de fruta aí hoje? Ele, vou procurar. Ele, mas que fruta? Eu falei, não sei, uma fruta, eu quero comer uma fruta. Aí tá. Aí ele foi, procurou, não tinha nenhuma fruta naquele dia, não tinha uma fruta naquele condomínio. Aí eu falei, mas que coisa, eu quero comer uma fruta. Aí eu já pensei assim, quando eu sair daqui, eu vou passar numa lanchonete e vou tomar um suco. Mas, gente, isso é uma coisa assim tão irracional, ainda mais comigo, que eu não como. Aí eu falei, mas eu vou passar na lanchonete, vou comer uma fruta, vou tomar um suco, eu preciso comer uma fruta. Aí pensei assim, eu sempre saio, dou uma volta no condomínio, tipo fazer uma ronda assim, né, ver o que está acontecendo, sempre pego uma coisa problemática assim, sempre tem um negócio. Aí eu saí da minha sala e fui caminhar ali fazendo isso que eu costumo fazer. Aí segui a Alameda da frente e o meu caminho seria voltar por ali. Mas aí eu falei assim, não, vou trocar um pouco o caminho. A gente não pensa isso, a gente faz, né? Eu iria por um caminho, mas segui por outro. E dei a volta lá no parquinho das crianças. Andei um bocado, assim, e aí quando eu cheguei lá no parquinho, tinha umas meninas brincando de vendinha, de lanchonete, as meninas pequenas, com os pratinhos, os negocinhos, fazendo vendinha, lanchonete. Aí eu ia passar, né, estava vendo as coisas, vendo as plantas, tem planta quebrada e tal, aí passei, a menina me perguntou assim, tia, quer um suco? Normalmente eu não aceito nada, né, essa coisa de criança assim, né, de não aceitar nada, de olhar para a mãe para ver se pode aceitar, eu nunca aceito nada, eu ia passar direto. Mas era criança, né? Aí eu, é o que você está vendendo aí, brincando assim? Aí a avó da menina que estava tomando conta olhou bem no meu olho e falou assim, toma um suco, é de fruta, acabei de fazer. E olhou bem para mim. Aí, sabe quando começa assim? Aí eu falei assim, eu vou experimentar. E a menininha falou assim, vó, quem é essa? O normal seria a avó falar assim, é a moça que trabalha na administração. Todo mundo fala assim. E ela falou, essa é a Isabel. E aquilo veio assim no meu ouvido. Tipo, sou eu, né? Essa é a Isabel. E aí ela me ofereceu. Ela falou assim, toma, é de fruta. Tinha de manga, tinha acho que de morango e acho que abacaxi, não me lembro agora. Aí eu fiquei assim, eu tomei o suquinho, era de fruta mesmo, ela tinha batido, né? Não era pó, era fruta mesmo. Aí ela me deu aquela fruta, eu tomei o suco. Aí eu agradeci, brinquei com as meninas e tal, e vim sair dali. Mas eu saí dali, parecia assim que eu estava meio que voando, assim, sabe? Porque aquele nome que ela falou, essa é a Isabel. E ela me olhou, toma, é fruta. Aí eu falei, tá. Aí eu voltei lá para minha sala. Aí eu sentei e falei assim, Senhor, como que o Senhor faz as coisas, né? E eu pedi tanto perdão a Deus pela pouca fé, pela rebeldia. Primeiro eu fiquei chocada, assim, depois eu fui caindo, né, na real, assim, e fui pensando naquilo. Você vê, Deus faz assim, não era assim, tipo, estou com vontade de comer um chocolate, e alguém chega e te dá um chocolate. Isso acontece muito, né? Isso aí já é providência de Deus, mas Ele colocou uma vontade que eu não tenho. Tipo assim, para fazer diferença mesmo naquilo ali. O que eu estava pensando, como diz aqui nos versículos, Ele ouviu o que eu estava pensando. E aí colocou aquele desejo de comer fruta, que é uma coisa incomum. E aí eu saí, dei a volta, as crianças estavam brincando no parquinho e me ofereceram um suco, e a avó olhou no meu olho e falou, toma, que é de fruta. Fui eu que fiz, e ainda falou meu nome. Essa é a Isabel. Aquilo parecia assim, aquilo veio no meu ouvido, tipo, isso é para você.
E aí, quando eu sentei lá e eu comecei a pensar nessas coisas, eu falei assim, gente, como que o Senhor ouve, né, e responde, tipo dizendo assim, você não precisa duvidar, né? Eu estou te vendo o tempo todo, e ainda transformou uma vontade para significar mesmo aquilo, né, para não deixar dúvida. Não é como assim, queria um chocolate, alguém me deu um chocolate. Isso é um pouco comum. Não, foi uma coisa assim muito diferente. Então, quando a Inês estava falando dessa intimidade, desse sentir o que Deus fala com você, não só pedir, como a gente é lícito pedir, né? Mas não só pedir, ter aquela intimidade de você ter fome e sede de estar com o Senhor, de conhecer o Senhor, de ouvir mais do Senhor. Às vezes ficar quieto e ouvir mais dele, né? Mais ouvir do que falar. E essa experiência, assim, é o que eu trago muito para mim, repetindo, quando a fé vai baixando um pouquinho, assim, tipo, acho que não vai dar. Eu me lembro dessa passagem, e me lembro, nossa, Deus me ouviu, eu sentadinha lá, trabalhando, nem estava assim, orando, né? Não me preparei para aquilo, não estava propriamente orando. Estava pensando, e o Senhor ouviu e providenciou aquele cenário ali todinho, assim, para comprovar. Eu estou te ouvindo sim. Né? Porque a minha dúvida era essa, acho que ele nem está me ouvindo mais, eu nem vou pedir mais isso. E veio assim, tipo, eu estou te ouvindo. Eu estou fazendo o que você precisa, né? Pode não ser no tempo, mas vai ser. E todo aquele cenário ali, tudo, e ainda mais, como eu sempre falo assim, ser grata por reconhecer o que você precisa agradecer. Eu reconheci todos aqueles passos ali, né? Todos aqueles sinais, eu consegui entender. Eu podia ter passado por aquilo tudo e não entender nada. Mas, assim, a percepção já vem disso também, desse treino, né? De você estar esperando do Senhor uma resposta. Então, esse treinamento que a gente tem tido para aprender, né? O ouvido vai ficando mais sensível, né? Mais treinado para ouvir aquilo e reconhecer as coisas que Deus vai fazendo, né? Porque muitas vezes você pode passar nisso aí e não perceber. Então, assim, ser grato por ter o que agradecer, por reconhecer o que tem para agradecer também. Eu sempre agradeço ao Senhor assim. Então, eu queria passar essa experiência com vocês, porque completando não é muita pretensão minha, mas aproveitando o gancho da Inês, dessa intimidade, desse ouvir do Senhor e de saber que Ele nos ouve, saber que há esse diálogo, saber que a gente está nessa sintonia com o Senhor. Mesmo quando a gente está sem força para orar, mesmo quando a gente está sem motivação para orar, quando a gente já está muito cansado para orar, mas o Senhor está em sintonia com a gente. Então, é muito mais responsabilidade nossa ouvir, porque o Senhor está falando o tempo todo. A gente é que às vezes não está ouvindo o tempo todo. A gente precisa treinar o ouvido, treinar a visão, né, o sentimento, para captar a palavra que o Senhor está falando. E como Natanael se espantou quando Jesus falou, né, eu te vi lá na figueira. E eu também posso falar, o Senhor me ouviu, eu lá na minha mesinha, Ele me ouviu. Então, eu queria passar isso para vocês, compartilhar essa experiência. Se servir para alguém um dia lembrar disso, quando a fé estiver baixando um pouquinho, já vai ter valido a pena. Então, eu vou orar, né, para encerrar aqui com o pessoal da live. Que quem está em casa também possa sentir essa unção que a gente sente aqui, sentir essa presença do Senhor que a gente sente aqui. E mais uma vez falar que, se você pode, vem estar aqui com a gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai, que o Senhor compartilha conosco a tua presença, Senhor. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor também é ouvido por nós, Senhor. Quero te agradecer, Pai, por essa comunhão contigo, Pai, e te pedir, Senhor, que aqueles que estão em casa, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão a caminho, que estão no carro, na condução, também possam sentir, Senhor, também possam ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nós.
Que o Senhor os alcance, Senhor, o Senhor alcance a todos nós, Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua bênção, com o Teu amor, Senhor. Que nós possamos estar cada vez mais cientes, Pai, acreditando, Senhor, nessa intimidade que o Senhor tem com a gente, Pai. Que basta, Senhor, os nossos ouvidos estarem abertos, porque a Tua boca está sempre falando, Senhor. Eu te agradeço, Pai, e te peço a Tua bênção para todos que estão nos ouvindo agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém.